Vamos então ao nosso estudo. Estamos em Êxodo, capítulo 34. Êxodo, capítulo 34. Paramos no verso 9. Vamos iniciar hoje no verso 10. Temos alguém que nos visita pela primeira vez? Não, todos são de casa. Muito bem. Então vamos lá, estamos aqui no versículo de número 10, né? Lembrando que o Senhor havia ordenado que Moisés lavrasse 2 tábuas de pedra, preparasse essas tábuas de pedra, para que ele reescrevesse, portanto, as palavras que estavam nas primeiras que ele havia escrito, e que Moisés quebrou, né, lançou e quebrou essas pedras, quando ele desceu do monte e indignado viu o povo ali envolvido numa orgia, numa idolatria muito grande. Muito bem. A partir do verso 10 nós vemos então aqui essa aliança sendo reafirmada, algumas admoestações, algumas condições que envolvem esta aliança. Então alguém pode ler aqui o versículo de número 10, primeiramente. Ok, então vemos aqui o Senhor novamente, né, tratando aqui com Moisés e reafirmando, né, aquela aliança abalada pelo próprio povo que não correspondeu às condições que já tinha ouvido da parte do Senhor. A partir do verso 11, nós vemos aqui o Senhor, na verdade, relembrando, porque tudo isso já foi dito antes, mas nós vamos ver daqui para frente que muitas coisas vão sendo repetidas, por conta de que é como se, olha, aquilo tudo foi manchado, foi maculado pela atitude de vocês, e começa novamente a repetir muita coisa do que já havia acontecido até aqui. Então pode ler alguém do versículo 11 até o versículo de número 14. Amorreus, Jebuseus, muito bem. Então nós vemos aqui o Senhor estabelecendo essa aliança, né, novamente, e novamente lembrando eles acerca da idolatria. Uma das advertências mais constantes na Bíblia é a idolatria. E é interessante que a idolatria está envolvida exatamente no que diz respeito ao primeiro mandamento. O mandamento, nós temos como um dos mais, todos eles são importantes, mas o primeiro mandamento diz respeito à adoração exclusiva a Deus. E uma das coisas que o Senhor, conhecendo o coração do povo, e o povo já tinha dado provas disso também, é que a idolatria é algo que mexe muito, que atrai muito a vida do povo de Deus, e isso não é alguma coisa lá para aqueles dias, nos dias de hoje. Nós, por vezes, imaginamos sempre idolatria sendo a figura de um ídolo. De fato, isso é o mais literal da coisa, mas idolatria é quando nós valorizamos, quando nós prezamos qualquer outro objeto ou pessoa acima de Deus.
Quando nós colocamos alguém ou algo em primeiro lugar, tomando o lugar de Deus, isso se constitui numa idolatria. E o povo já era inclinado a essa atitude. Então aqui nessa afirmação da aliança, o Senhor diz: guarda o que te ordeno hoje, né? Abstente de fazer aliança com os moradores da terra. Eram idólatras. Não tinha só uma ética, não era só uma questão ética desses povos, que nós vamos ver que é muito difícil, já lemos alguma coisa sobre isso atrás, mas é alguma coisa terrível. A ética, o convívio social desses povos eram terríveis. Mas não era, vejam só que a questão mais séria que Deus trata não apela para a ética, mas para a idolatria. Às vezes nós estamos preocupados demais com a nossa ética, com a nossa conduta, mas às vezes não percebemos a nossa idolatria. Que tem coisas, que tem pessoas, que tem objetos que a gente tem dado valor excessivo e que às vezes disputa o lugar de Deus na nossa vida. Isso é uma idolatria, né? E muitas coisas, por vezes, disputam esse lugar. Mas o Senhor diz: abstente de fazer aliança com esses moradores. Vocês vão derrubar os seus altares, quebrariam suas colunas, cortariam os seus postes ídolos. Tudo aquilo que lembrava a idolatria nesses povos, eles deviam exterminar. Não devia deixar em pé, não devia ficar resquícios, sombra de nada do que esses povos adoravam, no que diz respeito à religião desses povos, né? E aqui vem um parênteses: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Então, mais um dos nomes, mais um dos atributos de Deus: Deus zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo eles com os seus deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Então o Senhor chama a atenção para essa questão da idolatria. Às vezes, quando os pais dão muito uma recomendação, a gente fica aborrecido. Mas eles sabem por que eles estão recomendando tanto aquele ponto. Nós precisamos nos cuidar disso. Nós às vezes imaginamos que idolatria é coisa apenas da igreja romana com seus ídolos. Nós podemos ser crentes idólatras. Idólatra do nosso dinheiro, idólatra do nosso filho, idólatra da nossa esposa, do nosso marido. Se nós colocamos essas coisas em primeiro lugar na nossa vida antes de Deus, isso se constitui numa atitude de idolatria. E o Senhor aqui está preparando o seu povo para essa realidade. Vemos também, isso também já foi recomendado lá, já foi falado lá atrás, mas vejam que o Senhor está repetindo as 3 festas que o povo deveria observar, né? Então vem aqui as 3 festas. Começa aqui no 18: guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. É o primeiro mês, né? Mês de Abibe. Todo o que abre a madre é meu, também de todo o teu gado, sendo macho, que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com o cordeiro. Ou seja, se oferecia sacrifício das vacas, dos bois, das ovelhas, mas não dos jumentos. Quando nascia um jumento, em lugar do jumento era sacrificado uma ovelha. Assim como também no lugar do primogênito era entregue uma ovelha, um cordeiro, um cabrito, alguma coisa assim. Então havia animais que não eram apropriados para o sacrifício. E no caso, aqui trata dos jumentos. Deus fala novamente aqui do sábado, também é outro mandamento que ele vem repetindo constantemente: 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás na aradura, quer na aradura, quer na cega.
Também guardarás a festa das semanas, que é a festa que é a das primícias da cega do trigo e festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor, Deus de Israel. E aí vem uma coisa muito interessante no verso 24, né? Porque lançarei fora as nações diante de ti e te alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes do ano. Vejam que coisa interessante. Era natural que o judeu, com a família, ele tinha uma terra. Ele vai para uma festa em Jerusalém. Israel tinha, eu gostaria de ter lembrado e visto aqui com clareza, talvez alguém possa ver aí na sua Bíblia, ou puxar aí, mas a distância de Israel no comprimento é 270, 280 quilômetros, o país todo tem essa distância, e mais uma largura, ou seja, mesmo quem estava lá no extremo se dirigia até Jerusalém, que ficava ao sul de Israel, que era onde ficaria o templo. Então o que acontece? Às vezes era uma viagem de dias para ir, dias para voltar. Nos lembramos, por exemplo, estamos chegando agora no Natal, da ida de José, Maria e Jesus até Belém. E levavam alguns dias, tanto é que na volta, quando Jesus ficou lá, aos 12 anos, que foi quando Jesus ficou, eles andaram um dia, Jesus não apareceu, voltaram novamente, ou seja, era uma distância que levavam dias. E nesse contexto o Senhor diz para eles: olha, vocês podem ir para a festa, que eu não vou permitir que ninguém cobice a sua terra. É o Senhor que guarda. Isso deve servir para a gente, né? Eu fico pensando, né? Aqui tem um princípio muito interessante, né? Alguma coisa assim, eu já ouvi isso em algum lugar e é mais um que diz aqui: cuida das coisas de Deus, Ele vai cuidar das suas. Às vezes nós deixamos de cuidar das coisas de Deus para cuidar das nossas. E aqui Deus está dizendo: olha, cuida das coisas, cuida do seu compromisso comigo. Cuida da tua vida comigo. Eu cuido das tuas coisas. E muitas vezes nós perdemos de vista esse cuidado de Deus. Suas coisas e as demais coisas serão acrescentadas. O princípio é o mesmo, né? Mas nós não conseguimos viver assim. Nós achamos que nós temos que estar cuidando das nossas coisas. Nós temos que estar ali presente. Nós temos que ter o controle. E Deus fala para eles: olha, eu fico pensando isso às vezes a nossa própria vida, né? Como cristãos. E isso é para ouvir e avaliar com equilíbrio. Com desequilíbrio a gente interpreta diferente. Mas às vezes nós falamos: olha, eu não posso ir para a igreja à noite porque é perigoso. Às vezes à noite é esses horários assim, né? E eu fico pensando, tem sentido, mas eu tenho que considerar também outras coisas. Nós não ficamos em casa quando temos que namorar. Pode ser 8 horas da noite, 10 horas da noite. Você sai para namorar. Você anda, você caminha, você se expõe e nem sente que é perigoso. Mas às vezes nós usamos alguns argumentos para dar a impressão de que, olha, eu é que tenho que cuidar. Lógico, eu tenho que vigiar, eu tenho que guardar a cidade, eu tenho que pôr o sentinela, mas se o Senhor não guardar a cidade, não adianta nada. Eu tenho que contar também nesse meu critério, eu tenho que contar com a direção de Deus, com o governo de Deus, com o controle de Deus. Nós vamos nos desculpando de muitas coisas, com desculpas que parecem razoáveis, porque era razoável o judeu falar: olha, como que eu vou para a festa lá em Jerusalém? Minha terra vai ficar sozinha, e aí? Nós usamos alguns argumentos assim, muito razoáveis, mas a gente tem que considerar esses argumentos. De fato, eu não estou usando apenas um artifício para eu deixar de fazer aquilo que eu poderia fazer, aquilo que eu poderia dedicar ao Senhor. Então, um princípio interessante, né, que esse verso traz para nós é o Senhor dizendo: ó, cuida das minhas coisas, eu cuido da de vocês. E às vezes nós não desfrutamos desse cuidado. Eu me lembro que... Fala, Paulo. Seus amados ele dá em
Tem gente... É lógico. Mas... Mas como é bom você também saber. Como é bom você saber que o Senhor cuida, né? Eu me lembro que eu vou citar o nome, mas não tem nada, ela não liga. A Sueli é muito ativista, ela faz muita coisa, né? Desde que ela conheceu o Evangelho, acho que por volta de 98, 99, ela sempre foi assumiu muita coisa para fazer. Muito tempo dela vai nas coisas da igreja. Eu me lembro que isso já há muitos anos, né? Os filhos dela, naquela época, estavam dando trabalho. A filha, né? O filho. O pequeno ainda não dava, o Rafael ainda era pequenininho, ele ainda não dava tanto trabalho, mas outros dois estavam dando um trabalho muito grande. E ela tinha que correr, o compromisso dela, ela assumia coisas com a igreja, ficava, era teatro, era isso, era aquilo, era teatro no sábado à noite, vai o juízo final, vai lá para a igreja tal, vai não sei para onde, vai para lá, vem para cá, e sempre envolvida. E eu me lembro que uma vez ela falou assim: olha, pastor, eu vou cuidar das coisas, eu tenho me desgastado na minha casa, meus filhos. Às vezes eu vejo que não tenho conseguido resultado. E ela falou uma coisa assim, que é para a gente ouvir com equilíbrio, sempre com bom senso. Falou assim: eu acho que eu vou cuidar mais das coisas de Deus e deixar Deus cuidar da minha casa. Então ela não deixou de fazer tudo aquilo que ela tinha. Ela nunca, quem conhece a Sueli sabe disso, ela nunca parou de fazer tudo que ela faz e vai arrumando mais. E se aparecer alguma coisa a mais para fazer, pode ter certeza, ela vai segurar. Mas hoje, graças a Deus, os filhos ainda não estão na fé. Mas é interessante, o filho mais velho dela tinha problemas sérios. Graças a Deus, se ajustou na polícia militar no interior. A nora dela vai para a igreja, as filhas dela são membros da igreja presbiteriana, acho que independente, que é o que tem lá em Bofete, onde moram, congrega lá. A filha que dava uma canseira tremenda nela também, parece que está com juízo, está lá nos Estados Unidos, está trabalhando. O Rafael, que era mais o Adão, mas não dava tanta canseira. Eu sei que, enfim, a Sueli não deixou de servir a Deus por conta de algumas coisas que muitas vezes a gente às vezes para. Não estou defendendo aqui, gente, princípios. Não estou defendendo aqui princípios. Larga a sua família. Não é isso não. Mas com prudência, com discernimento, veja até que ponto você está arrumando como desculpa também, que às vezes o coração da gente é terrível. A gente se segura num argumento louvável, razoável, para deixar de cumprir coisas que Deus está dizendo: olha, cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Então é com equilíbrio, sempre bom senso. Não vai dizer lá, o pastor falou para deixar a família de qualquer... Eu não estou dizendo isso, não. Mas é um exemplo, como tem outros mais, mas cada um tem que saber o seu limite. De repente, a mesma medida que ela tomou para a vida dela não convém em outra situação. Por isso que eu estou... Equilíbrio, bom senso, né? É isso que a gente precisa ter nessas coisas. Então nós vimos aqui que para os israelitas isso é interessante, porque de fato eles deixarem a terra deles durante dias para ir cuidar, para ir para a festa que o Senhor ordenar em Jerusalém 3 vezes ao ano. Isso era alguma coisa que eles podiam se apegar e dizer: mas como que eu vou para lá? Vou deixar minha terra aqui, deixar meus bois, deixar minhas ovelhas, deixar minha plantação aqui ao léu? Porque nessas festas todos deveriam participar, até os servos. Então era alguma coisa que não era simples, mas a palavra do Senhor aqui para eles
olha, você não tem desculpa para não ir por conta disso, porque, né? E olha só, ninguém cobiçará a tua terra, né? Às vezes a gente fala, olha, a gente se preocupa com muita coisa, tem que pedir a Deus assim, eu não permita que ninguém coloque os olhos na minha vida, na minha entrada na minha casa, é pedir para que ninguém preste atenção. O Senhor diz, ninguém vai cobiçar, ninguém vai olhar para a sua terra e desejar. Pode ir para a festa, que eu vou cuidar disso. Então nós precisamos descansar nisso. Mas e às vezes que não deu certo? Não é a questão. Nós temos que descansar em Deus e deixar que Ele vai cuidar. E entender que Ele é o Senhor de todas as coisas. Fazemos a nossa parte, sim. Não é por isso que eu vou falar, não vou pôr nenhum alarme no meu carro, não vou fazer seguro para o carro, porque não é isso. Toma os teus cuidados e faça o que precisa fazer para o Senhor. Muito bem. Nós vemos aqui no versículo 27 que a aliança então é firmada, né? Vamos lá, no versículo, ele tem outras recomendações aqui no versículo 25 e 26 acerca sobre a questão da festa, ainda não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para a manhã. Vemos que isso já aconteceu lá quando eles saíram do Egito. Qual era a ordem? Olha, vocês vão, isso era na tarde que antecedia a saída. Eles iam, cada família iria assar um cordeiro, o cordeiro do qual eles passaram o sangue nas ombreiras, mas não poderia ficar nada de resto. O que ficasse de resto ia ser queimado, não era para comer no dia seguinte. Novamente aqui vem essa ordem, né? As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Então eram coisas que o Senhor vai recomendando, que ele já tinha o conhecimento. Então aí vem a afirmação aqui da aliança, versículos 27 e 28, pode ler alguém. Muito bem, então novamente aqui é firmada, estabelecida a aliança, né? Segundo o teor dessas palavras, vemos aqui que Moisés mais uma vez ficou 40 dias e 40 noites com o Senhor, recebendo estas instruções. Vemos também aqui que essas tábuas continham exclusivamente as 10 palavras, os 10 mandamentos. Lembrando lá atrás que o Senhor, além dos 10 mandamentos, ele passou os estatutos para o povo, que vem uma série de recomendações que eram também relevantes, mas nas tábuas continham apenas essas 10 palavras. Muito bem. O que acontece a partir daí? Aí vem lá o versículo 29 em diante, né? Vemos que alguma coisa diferente aconteceu nessa descida de Moisés do monte. Pode ler alguém, versículos 29 e 30. Quando desceu Moisés do monte, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Desta vez, então, aconteceu algo novo nessa descida. Moisés, quando desce, o seu rosto resplandecia. É interessante aqui que essa palavra, né, vendo algumas ideias de alguns estudiosos, essa palavra aqui, traduzida por resplandecia, a ideia é emanava chifres. A gente fala, o que isso tem a ver com resplandecer? A ideia de que é como se esse raio, raios de luz emanavam de Moisés. Às vezes você vê alguma figura em quadrinho, né, que quer dar noção de brilho, e aí parece que tem aquelas pontinhas, né? Então Moisés aqui diz que resplandecia a pele do seu rosto. E
o pessoal lá, Arão e os demais, temeram chegar-se a ele, né? Eles ficaram com medo, ficaram assustados com aquela cena que ocorria com Moisés. E para o povo isso era uma manifestação que evidenciava a glória de Deus, né? É como se Moisés estivesse com Deus, lógico que Moisés estava com Deus, e recebeu dessa glória e voltava. É interessante a gente ter essas coisas em mente. Por exemplo, quando Jesus estava no monte, né? Lá com João, Tiago e Pedro, e as suas vestes resplandeceram, onde surgiu também Moisés, inclusive Elias. Então vemos aqui uma manifestação. Será que vai ser assim o nosso corpo glorificado? Não sabemos, mas a manifestação da glória do Senhor podia ser visto aqui na face de Moisés. Muito bem, a gente vê que eles temeram, mas a impressão que dá é que eles retornaram depois para Moisés. Aqui no versículo 31, por exemplo, vamos lá, então Moisés os chamou. Quer dizer, eles ficaram com receio de se aproximar. E talvez à medida que Moisés se aproximava deles, Moisés ainda não tinha entendido a história, porque ele não tinha espelho, ele desceu do monte e vai em direção a eles. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele e Moisés lhes falou. Então as pessoas falaram, é Moisés mesmo, né? Vamos... Conversaram com ele e Moisés passou para eles aqui tudo o que tinha acontecido, né? Provavelmente passou para eles as determinações de Deus. Curiosamente, depois que Moisés viu essa experiência, ele começa a usar um véu, né? Vamos ler aqui do 32 em diante. Vai por ele que pôs, não fui eu não, ele que colocou aqui. Vamos. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com ele, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar, ele ouviu o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo que lhe tinha sido ordenado. Pode ler o 35 também. Assim foi vindo os filhos de Israel o rosto de Moisés, viu que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Muito bem, então vejam que é um fato aqui interessante. Lembrando que depois daquele pecado do povo, Deus diz, olha, não vou mais andar no meio de vocês. O tabernáculo que era para ser imediatamente construído, não foi construído de imediato. Novamente Moisés tem que subir no monte, tem que ver novamente todas essas orientações, novas pedras com os mandamentos. Então nós vemos o que acontece. Moisés, ele se retirava para falar com o Senhor lá na tenda. E quando ele entrava na tenda, ele tirava o véu. Na presença do Senhor, o seu rosto virava a brilhar. Ele saía, saindo lá, punha o véu. O que estava acontecendo, né? Primeiro, diante do Senhor, ele tirava o véu por uma questão, lógica, de respeito, de reverência, de temor a Deus. Ele não entrava diante do Senhor com o véu, né? Os mais antigos, por exemplo, tem a questão do chapéu, né? Meu avô passava em frente à igreja lá, ele usava o chapéu, ele tirava o chapéu, entrava na igreja, segurava o chapéu aqui. Enfim, era na visão deles era um respeito. Era uma expressão de reverência, de respeito para com o Senhor. Mas essa atitude de Moisés não tem a ver com isso. O que acontecia? O propósito dele, no começo, quando o povo viu o brilho do rosto, o povo se assustou. Mas depois o povo se acostumou, tanto é que se aproximaram novamente, falaram com ele, ele passou as ordens, só que Moisés começou a pôr o véu, por quê? Porque o brilho sumia. Que coisa interessante. A impressão que... Isso não é... Quem vai falar dessa impressão é Paulo.
é Paulo que fala sobre essa situação. Por quê? Porque é como se Moisés não queria que o povo visse ele sem o brilho no rosto. Então o rosto dele brilhava, saindo da presença de Deus, ele vinha com o rosto brilhante, mas ele colocava o véu. Por quê? Porque o brilho desvanecia. Vamos ver aqui lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Ele, né? Porque ele está usando isso para exemplificar que os fariseus, os religiosos, continuavam com esse véu assim, em termos de cegueira, de não enxergar as coisas como deveria enxergar. Então vamos ver aqui, 2 Coríntios capítulo 3, 8 em diante. Podemos ver aqui do 7 em diante. Pode ler alguém. 2 Coríntios 3, 7 em diante. Muito bem, mas veja só agora, pode continuar lendo, Sandra. Vamos aqui, vamos chegar lá. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ocasião de falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na determinação que se desvanecia. Vocês estão entendendo? O que acontecia? Moisés, ele descia do monte, aquele rosto brilhando, né? Todo mundo ficava atraído, admirado por Moisés. Só que ele sabia que depois aquele brilho desaparecia. O que ele começou a fazer? Ele usava o véu. O véu não demorava, então para o povo ficava talvez a impressão de que ele põe o véu porque o rosto dele está brilhando e ele não quer, né, chamar atenção. Mas na verdade era o contrário, né? Paulo aqui está dizendo, né, que ele usava o véu, punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Então, a gente percebe aqui, Paulo aqui manifestando essa ideia do que acontecia lá com Moisés. A gente também, assim, a gente quando a gente está vivendo um momento de auge, a gente gostaria desse momento sempre, se desse para a gente colocar um véu para todo mundo pensar que a gente está sempre naquele auge, a gente colocaria. Às vezes não dá. No caso de Moisés, ele punha um véu e para o povo poderia ficar ainda a ideia de que o rosto dele ainda estava resplandecendo, mas já não estava mais. Ele pode ter temido que o povo, pode ter pensado, bom, o povo vai pensar que eu estou ainda com o rosto resplandecendo, vai me respeitar mais, né? Porque o povo expressou um respeito com ele, né? Vai ver que se eu continuar com o véu, o povo vai me ouvir, mas às vezes a gente usa, são artifícios, né? São artifícios. A gente usa certas medidas, né, que não são razoáveis, né? É uma medida de engano, porque na verdade ele não estava, como se dependesse do rosto dele brilhar para o povo continuar admirando, ou então a expressão de admiração do povo dava um ar de santidade. Então, às vezes o ser humano, né, quer manter aquele ar de santidade, então ele vai fazendo o quê? Usando a expressão para você vai usando o quê? Um véu. Né? Às vezes a gente usa um véu. Às vezes é muitos véus. Para cada situação pega um véu diferente. Né? Haja véu. Então, são coisas, né? A atitude de Moisés, né? Como ser humano, ele fazia isso, e Paulo é que esclarece para nós, né?
Isso dizendo também outra coisa, que isso que acontecia com Moisés era uma figura, e Paulo usa isso, do quê? Da glória da lei, da aliança antiga. A aliança antiga tinha uma glória passageira, efêmera, que passa rapidamente, enquanto a glória do Espírito é permanente. Aquela era passageira. Então Paulo se utiliza dessa situação vivida por Moisés para falar acerca, olha, o ministério da lei, o ministério do Antigo Testamento, dessa antiga aliança, teve o seu valor, teve o seu brilho, mas era passageiro. Agora em Cristo não é passageiro. Em Jesus é permanente. Por isso que Jesus diz, este é o sangue da nova aliança. Não era uma aliança mais firmada com animais, com o sangue de animais. Nessa nova aliança tem o sacerdócio universal. Nós não precisamos mais de um Arão, de um sacerdote para interceder no nosso lugar. Essa nova aliança é excelente. Nessa nova aliança traz coisas novas e permanentes. E a antiga passou, assim como passava a glória no rosto de Moisés. E essa ideia que ele usa para dizer isso, né? Nessa aliança que nós temos, deve haver maior temor até. O autor aos Hebreus fala, olha, se por causa de sangue de bodes, por causa disso, todo mundo ficou aterrado diante do Sinai, como deve ser a nossa atitude diante da obra de Deus, da obra do Espírito, que é muito mais gloriosa. Nosso temor devia ser maior, né? É o que o autor aos Hebreus fala sobre esse assunto. Tá? Muito bem, indo para frente, capítulo 35, nós vamos ver que esse capítulo trata do recomeço após o pecado do povo, então grande parte dele continua naquelas repetições. Então vem aqui, a partir do verso 1 até o verso 3, novamente falando sobre o sábado, né, que nós já conhecemos bem a ideia. A partir do versículo 4, né, esses capítulos aqui que seguem nós vamos de uma forma mais dinâmica, porque é mais repetição do que nós já vimos. A partir do verso 4 também trata aqui acerca das ofertas para o tabernáculo, quando agora vai trazer as ofertas, lembrando que isso já deveria estar acontecendo desde a primeira descida de Moisés. Não aconteceu, não sabemos quantos dias se passou desde a sua descida até o momento que ele subiu novamente para ficar mais 40 dias e 40 noites, mas agora o povo é conclamado a trazer, né, toda a sorte de material, como está listado aqui a partir do versículo de número 5, né? Cada um de coração disposto voluntariamente a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, e vem uma lista aí do que eles deveriam trazer. Toda a congregação é convocada para isto, para trazer estes elementos para a construção, para a confecção do tabernáculo. Tudo que vai ser dito, como eu falei já e repito, era dispensável, né? Seria dispensável se eles tivessem cumprido e esperado devidamente Moisés descer do monte. Vem aqui a partir do verso 10 os utensílios do tabernáculo, vem uma série de coisas que nós já falamos lá atrás, a arca e os seus varais, o propiciatório, o véu que é a cortina, né? O véu para fazer a cortina. No versículo 20 destaca aqui a prontidão do povo em trazer as ofertas, é o que está aqui no versículo de número 20. Vemos que o povo prontamente correspondeu a essa convocação. Diz aqui o versos 20 e 21. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem cujo coração moveu e cujo espírito impeliu e trouxe a oferta
ao Senhor, para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Lembrando que em todo esse período, Moisés, para falar com o Senhor diz que já não andaria mais no meio do povo. Moisés se retira para um lugar distante, onde estava a chamada tenda da congregação, e ali o Senhor falava com Moisés, ali as orientações devidas. Nesse mesmo texto menciona uma coisa interessante que não é comum, a atividade das mulheres, né? Diz aqui no versículo 26, e todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos de cabra. Então a gente vê que os pelos de cabra eram usados para fazer tecidos, para tecer cortinas e tudo mais dentro dessa ordem. Tabernáculo começa a ser construído, menciona mais uma vez, vem a repetição, de quem iria dirigir a construção, a confecção de todas essas peças artesanais. Está aqui no versículo 30, quando o Senhor diz a Moisés, né, que ele chama, disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, da tribo de Ur, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Nós já falamos sobre isso anteriormente. No verso 34, acrescenta mais uma pessoa, que eram dois. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Então, Ur e a Aholiabe eram os que estavam à frente, ensinando outros a trabalhar, a confeccionar todos aqueles objetos conforme Moisés havia determinado. Tinha aula de artesanato lá, né? Então nós vemos que Moisés vai passando aqui para o povo todas essas orientações, né? Vemos aqui no capítulo 36 que continua essas mesmas ideias, né? Pois não. Pode destacar alguma coisa. O versículo 27 fala dos príncipes. Quando a Bíblia fala os príncipes, aqui no reino de Israel não está estabelecido ainda, né? A gente está querendo dizer o quê? Tá. Os principais de cada tribo. Isso. Príncipes em geral ali, os principais. Então seriam os de mais idade, os cabeças de família, como eles chamavam, esses são os príncipes. Ainda não tinha a questão de reinado, mas esses príncipes ou principais, né? A ideia é essa mesmo. Então nós vemos que eles trabalhavam, eles ensinavam a outros, né, para fazer o serviço, né, e todos esses trabalhavam então em torno da confecção do tabernáculo. Muito bem. Vemos aqui no versículo 5 do capítulo 36 algo também que vale destacar, né? O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. É bom, né, quando acontece assim. Então nós vemos aqui que todos, né, se dispuseram, depois do pecado, a gente vê que ainda havia esperança para esse povo. Eles ainda, né, tem ali, é que nem nós, eles eram que nem a gente, assim, erra, depois acerta, que nem a gente. Eu acho assim, meio surpreendente, é que eles tinham saído do Egito. Claro que eles levaram bastante coisa, que deram para eles, joia, deram muitas coisas para eles, né? Depois, quando teve o bezerro, eles pegaram um monte de joias e fizeram o tal do bezerro. E agora, Moisés fala para dar oferta, eles têm um monte de oferta. Da onde vem tudo isso? Mas eles deviam fazer garimpo, tirar vinho.
mas eles estavam ainda no deserto aqui. Eles tinham saído do Egito. Mas olha, os judeus, a história fala que eles gostam de pedras preciosas. Por quê? Porque é uma coisa de muito valor e que não ocupa espaço para você guardar. Uma pecinha pequena vale muito, né? Oi? O bezerro? Provavelmente não era tão grande, não. Devia ser. Nós não temos a dimensão do bezerro. Você pode entrar em alguns lugares e ver, mas devia ser uma coisa, um ídolo. Fala, dona Tabel. Fugindo lá da Alemanha. Eles têm essa, tradicionalmente, né, o judeu ele gosta de pedras preciosas. A pedra, a Tabel também gosta. Isso pode ser uma ideia também, né? Eles se dedicaram mais ao comércio e se especializaram nisso, né? Por isso que a gente tem aquela ideia de judeu mão fechada, judeu é rico, judeu é, né? Mas, enfim, então nós vemos aqui que o povo trouxe tudo isso aqui, né? A gente vai ver, depois a gente vai ver essa questão dos pesos, né? Do que eles trouxeram de material. Muito bem. Então nós vemos aqui o seguinte, né? Que mais uma vez o Senhor cita o nome dos que capacitou, eles vão trabalhando e vão construindo aqui tudo o que era necessário. Então vem as cortinas, se você acompanhar o capítulo 36, as cortinas do tabernáculo eram longas. Era coisa bem longa, era quase 120 metros de um lado, mais 120 metros do outro, mais a largura. Tudo isso daí eles foram, era cercado com cortinas também, o próprio espaço do átrio do tabernáculo TVC. Então, as cortinas eram alguma coisa muito grande. E eles faziam, muitas vezes, nós vimos aqui de fios de pelos de cabra. Quando a gente pensa em cabra, a gente pensa nas nossas cabras aqui, né? Aquelas cabras com pelo ralo. Mas quando você vê aquelas cabras mais de lá, elas têm aqueles pelos longos que vai até embaixo. Não é ovelha, é ovelha. As cabras têm pelos longos em algumas regiões. Então eles usavam esses pelos para justamente tecer, fiar. Era uma coisa trabalhosa, mas ia ficar algo assim, bem, né, um tecido bem, como? Isso. Devia ficar algo meio grosso, algo, né, consistente, né, assim, resistente. Então era isso que eles faziam. Inclusive, sendo pelo de cabra, não tinha problema também molhar, né? Era pelo animal, não tinha dificuldade quanto a isso. Então toda uma ideia. E a partir do 36, então, nós vemos que vai relatando a confecção do tabernáculo. Então, as cortinas, aqui a partir do verso 20, vem a coberta de peles e as tábuas, como nós vimos anteriormente, quando estávamos vendo lá a figura aqui do tabernáculo. Vai descrevendo aqui os encaixes das madeiras, tudo. Vem o véu e a cortina, né, e as colunas aqui no versículo 35. No 37 fala sobre a confecção da arca, né? A arca foi feita por Bezalel, a arca da madeira de acácia, né? Falamos sobre isso também quando tratamos lá atrás. O propiciatório, que é aquela placa de ouro que ficava sobre a mesa que está aqui embaixo, feita de madeira de acácia e revestida de ouro.
Vem tudo isso aqui no capítulo 37. O candelabro, o altar do incenso, o óleo sagrado, que era um óleo feito especialmente para os sacerdotes. Ninguém poderia usar, ninguém podia usar a mesma composição e assim por diante. O capítulo 38 continua também ainda nessa mesma ideia, né? O altar do holocausto, a bacia de bronze. É interessante no versículo 8 aqui, né? Pode ler alguém aqui. Versículo 8 do 38. Tinham espelhos ali, né? As mulheres, coisa de mulher, né? Coisas de mulheres. Mas estavam lá, tinham os espelhos. Tá vendo? Até isso era pensado, né? Tinha lá, nada de novo, né? Nada de novo. Assim isso tem que se destacar, né? Não era esse aço com vidro na frente. Agora imagine esse bronze, né? Como devia ser bonito para você se ver. Muito interessante aqui, né? Ai. Muito bem. Então vemos aqui essa ideia, né? Registra-se também aqui nesse ponto aqui, no versículo 21, a prestação de conta, né? Uma prestação de conta de todo o material que foi usado no tabernáculo. Pode ler alguém, versículo 21. Esta é a numeração das coisas a saber, o tabernáculo, todos os testemunhos, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para os serviços o intendente de Ramá e o sacerdote. Muito bem, então vemos aqui, né, que por ordem de Moisés foram contadas para o serviço dos levitas, né? E foi contado todo esse material aqui que foi usado. Só para a gente ter uma ideia, daí vem todo, né? Vem aqui toda a coisa, né? No versículo 24, todo ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber o ouro da oferta, foram 29 talentos, 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário, a prata dos arrolados, tudo foi contado aqui. Para a gente ter uma ideia aqui, né? Segundo os registros, foram utilizados 2.426 quilos de bronze. Então, 2,5 toneladas quase de bronze no tabernáculo. Isso é naquele espaço do tabernáculo. As colunas, aquilo tudo lá, 2.426 quilos. Foram usados também 3.447 quilos de prata. É o que representa aqui todo esses ciclos, aqueles talentos de prata que foram entregues, transformados em quilos. E 1.002 quilos de ouro. 1.002 quilos de ouro. A arrecadação da prata tem a ver com o imposto individual que deveria ser pago ao sacerdote por cada indivíduo israelita. Lá em Êxodo capítulo 30, o Senhor fala sobre isso a Moisés. Por quê? Cada um dos israelitas de 20 anos para cima deveria oferecer meio ciclo ao santuário. Então, Êxodo 30, 12 e 13, para a gente encerrando aqui. Pode ler alguém. 30, 12 e 13. Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quantos contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrobares. Todo aquele que passar ao arrombamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 sheres. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Vejam que coisa interessante, né? A quantidade de prata, né? Esses 3.447 quilos corresponde a 301.775 ciclos, que corresponde, né, a
quantidade de prata, 301.735 ciclos, o que corresponde, valendo meio ali, né, ciclos, se você dividir a metade e multiplicar por 2, dá 603.550 indivíduos. Se nós formos lá para Êxodo 12:37, diz que saíram do Egito, diz lá 600.000, fora as mulheres e crianças. Ou seja, não, 603.000 é o que, lá provavelmente, né, lá em Êxodo 12 está falando um número aproximado, um número geral, 600.000. Né? Não dá para a gente dizer, foram contados exatamente 600.000, não é por aí, provavelmente. Né? Mas lá fala o seguinte, lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 37. 12:37. Pode ler alguém. Assim partiram os filhos de Israel e Manassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Isso, cerca de 600.000. Lá quando entrou essa prata para o santuário, entrou correspondente a 603.550. Ou seja, né, isso para a gente ter noção da quantidade que era esse povo. Por isso que quando a gente vê o Moisés ali no ambiente, lá vendo aquele povo, né, em pecado, não dá para a gente imaginar que é todo o povo, porque a visão dele, a ideia, então a gente tem que pegar um pouco a ideia, né, mais do que a literalidade do texto. 20 anos para cima, né? Porque 20 anos para baixo, para eles ainda não era um indivíduo, não era maior de idade, vamos dizer assim, tá? Era considerado entre as mulheres e crianças. Pois não, assim. Os levitas. Tudo que dizia respeito ao tabernáculo, eram eles que cuidavam. Quando a gente vê, a gente fala, né? Mas isso daí para uma tribo é pouca coisa. Mas é muito objeto, é muito detalhe, é muita... Né? Como? É isso, né? Só a parte mais pesada ali, né? Só a parte de ouro, prata e bronze. Fora a cortina, fora as peles, fora os objetos. Não podia. Tanto é que teve uma cena lá de Davi, né? Isso, nos dias de Davi, só os filisteus poderiam carregar a arca no carro de boi. Os filisteus podiam porque eles eram ignorantes, eles não sabiam. Mas o povo de Israel foi querer fazer a mesma coisa e aí... Vamos chegar lá um dia. A semana que vem nós vamos colocar o tabernáculo para rever essas coisas.